Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo, vinde habitar nos nossos corações. Fazei que sejamos dóceis à palavra de Jesus, que nos chama a converter-nos da hipocrisia, que nos convida a ter o coração junto de Deus, a não nos limitar a cumprir as tradições dos homens, mas a observar o mandamento de Deus. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos dóceis e abertos à ação do seu amor. Do Evangelho de Marcos, do capítulo 7. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Jesus censura os fariseus e escribas, ou seja, mestres da lei, que vêm de Jerusalém ao seu encontro para observá-lo e ao mesmo tempo prová-lo. Eles se escandalizam porque os discípulos sentam-se à mesa sem antes lavar a mão, seguindo os costumes dos antigos. É interessante que no livro da lei não há nenhuma determinação a respeito de como lavar as mãos, copos, pratos, como se comportar à mesa. Ao contrário, aquilo que se referia ao culto, os fariseus e alguns mestres da lei aplicam à vida cotidiana. Aquilo que era destinado aos ritos litúrgicos, os fariseus e os mestres da lei, no excesso de zelo de cumprir em tudo a lei de Moisés, aplicam essas normas à vida diária, à vida cotidiana. Portanto, os fariseus e os mestres da lei ficam escandalizados não porque os discípulos descumprem a lei de Moisés, mas porque não seguem a tradição dos homens. Jesus diz que, acima de tudo, é preciso
acolher e viver os mandamentos do Senhor. Jesus diz: eu não vim abolir a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento, o pleno cumprimento. Ai daquele que omitir, mesmo que seja um iota da lei, este será considerado o menor no reino dos céus. A lei não é uma camisa de força. A lei são as instruções que Deus dá ao seu povo para que ele possa viver na paz e na liberdade. A lei foi prevista por Deus, criada por Ele, a serviço do homem, para que o homem, sustentado e orientado por ela, possa encontrar vida e vida em abundância. Jesus faz uma severa censura aos fariseus e aos mestres da lei. E ele se serve de um texto do profeta Isaías, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os judeus, a grande maioria dos judeus, se contentavam em cumprir os preceitos da lei, cumprir as normas da lei, sem viver o seu espírito, sem acolher aquilo que Deus desejava, através dela, formar o homem. Por isso era um povo que honrava com os lábios, mas tinha o coração longe de Deus. Jesus se serve de dois textos diversas vezes para advertir os judeus no seu tempo. Um deles é este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o outro texto é este: ide e aprendei, eu quero misericórdia e não o sacrifício. Jesus os chama de hipócritas. Este é um termo que diversas vezes nós encontramos nos lábios de Jesus. O hipócrita é aquele que representa, é um ator de teatro, é aquele que usa uma máscara, é aquele que se esconde através das suas obras piedosas, esconde-se atrás delas para que não vejam a maldade e a injustiça que praticam. Por fim, Jesus diz aos discípulos: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E aqui está um detalhe importante para que nós possamos compreender a novidade do Evangelho. A novidade do Evangelho está no fato de que Jesus exige que nós coloquemos o nosso coração no culto a Deus e no serviço aos outros. É preciso estar atento ao coração. No livro dos Provérbios se diz que o coração do homem é enganoso. Por isso nós temos que estar atentos ao coração, porque nem sempre ele transpira o amor de Deus. O nosso coração, os nossos desejos, as nossas intenções, muitas vezes se afastam dos mandamentos do Senhor. Jesus faz um elenco de atitudes que nascem de um coração desviado de Deus, de um coração longe de Deus.
São atitudes que se referem, sobretudo, ao próximo. São atitudes que dizem respeito ao modo como nós nos relacionamos e convivemos com os outros. É preciso que estejamos atentos para que o nosso coração não seja vítima e presa fácil do ódio, do rancor, mas seja fonte de amor e de paz para nós e para aqueles que nos cercam. Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao vosso. Fazei, Senhor, que nós possamos ter um coração que produza amor e misericórdia. Fazei, Senhor, que o nosso coração seja um coração dócil à palavra e os ensinamentos do vosso Filho. Fazei, Senhor, que nós possamos sintonizar, afinar o nosso coração com o teu coração, ó Cristo. Fazei que nós sejamos capazes de amar. Amar não só da boca para fora. Amar não apenas na aparência, mas amar com todo o coração a Deus, que é nosso Pai, e aos nossos irmãos e irmãs. Amém.